Na última aula, nós realizamos os procedimentos de ETL na nossa base de dados utilizando o Power Query. E agora, antes da gente continuar a construção do nosso relatório, nós precisamos realizar algumas últimas configurações na nossa base de dados. E isso vai ser feito no ambiente de dados do Power BI Desktop, que pode ser acessado por meio desse segundo ícone à esquerda da nossa tela. Aqui, como vimos anteriormente, nós conseguimos visualizar a nossa base de dados resultante dos tratamentos no Power Query. E lá no Power Query, o nosso objetivo era trabalhar com a estrutura da nossa base. As preocupações eram em decidir quais colunas iam ser mantidas ou não nessa base, quais registros, quais linhas iam permanecer, configurar a natureza dos dados de cada coluna, se era do tipo data, tipo número inteiro, número decimal, texto e assim por diante. E outros tratamentos, como a manipulação de texto, qual era a estrutura de texto que a gente gostaria, padrões de nomenclatura e transformações semelhantes. Porém, lá no Power Query, nós não conseguimos definir completamente a formatação dos nossos dados. Isso é, como esses dados vão ser exibidos no nosso relatório. Por exemplo, nós temos na nossa base algumas colunas de data. Temos a data de nascimento e a data de admissão dos nossos colaboradores. Só que se a gente observa, nesse momento, como está o formato dessa data, a gente vai ver que ele está num formato um pouco diferente do que a gente talvez esteja acostumado, que é aquele padrão mais curto, só com o número do dia, mês e ano. Aqui, por um padrão do Power BI, ele está trazendo o dia da semana e o nome do mês por extenso. Se a gente for utilizar essas colunas em algum visual do nosso relatório, é assim que essas datas apareceriam. Para ter um formato mais amigável, que a gente esteja mais acostumado e mais abreviado também, nós vamos fazer essa formatação. Para isso, a gente seleciona a coluna que nós queremos formatar e a guia Ferramenta de Coluna vai ser acessada e a guia Ferramenta de Coluna vai estar selecionada. Nela, a gente encontra várias configurações da nossa coluna, incluindo a formatação. E como o Power BI entende que é uma coluna de data, nas opções de formato, nós só temos opções referentes à data. O que nós vamos escolher é a primeira opção, que traz a data abreviada 14/3/2001. Depois de um tempo, a formatação vai ser trocada. A mesma coisa nós podemos fazer com a outra coluna de data, coluna data admissão. Selecionamos a coluna, estaremos na guia Ferramentas de Coluna, e aqui nós temos o formato abreviado novamente. Então, como dissemos, agora, quando a gente utilizar essas colunas de data no nosso relatório, elas não vão mais aparecer com aquele formato completo. Existe ainda mais uma coluna de data que nós podemos tratar, né, podemos formatar, caso seja necessário utilizar no relatório, que é a data de desligamento. Vou selecionar, trocar para o formato abreviado, 14/3/2001, mais uma vez. Não temos mais nenhuma outra coluna de data. Outra coluna que pode ser formatada para uma melhor experiência de usuário é a coluna do salário, que é a última coluna que nós temos na nossa base. Essa coluna ela está trazendo para a gente números, porém, esses números eles representam um valor monetário, é o salário de cada colaborador. Seria interessante que no nosso relatório ele aparecesse com o símbolo de moeda. Vamos selecionar a coluna salário, ainda na guia Ferramentas de Coluna. Na área de formatação, nós temos as configurações de moeda. Podemos selecionar essa seta que tem à direita do símbolo de cifrão e nós vamos ter listados vários tipos de moedas do mundo inteiro. Alguns mais comuns, segundo o Power BI, como o dólar, o euro, a libra e assim por diante. E mais abaixo, a lista de moedas dos outros países do mundo. Eles estão organizados pelo símbolo da moeda, o idioma e depois o país onde essa moeda é utilizada. E, no caso de utilizar o real brasileiro, nós podemos procurar pelo idioma português,
Só descer a lista de moedas, lá na letra P, e entre parênteses, o país Brasil. Vamos escolher o real. Pronto, agora, quando a gente for utilizar essa coluna no nosso relatório, o símbolo de moeda vai aparecer para a gente. Outra configuração que nós precisamos fazer está na coluna filial. Essa coluna, se a gente for pensar na natureza dos dados, é uma coluna de texto. Porém, esse texto ele tem um significado específico para a gente. Ele indica uma localidade, indica um dado geográfico. E se a gente for pensar e utilizar o mapa, que é um dos visuais do Power BI, nós precisamos categorizar essa coluna. A gente precisa indicar para o Power BI que esse texto significa, representa essa localidade. Senão, o mapa não consegue fazer esse reconhecimento geográfico. Isso é o que a gente chama de categoria de dados, que também fica na guia ferramenta de coluna. No caso da filial, coluna filial, a gente vai fazer a seleção dela, ferramentas de coluna. A princípio está como não categorizado e a gente percebe vários tipos de categoria. Endereço, cidade, município, país, latitude, longitude. A categoria que nós vamos escolher vai depender de como esses dados estão registrados na coluna. Apesar de a interpretação dessa coluna seja a cidade, perceba que as cidades elas estão com um detalhamento maior. Nós temos o nome da cidade, o nome do estado e o nome do país. E essa estrutura mais completa, mais detalhada da localidade está associada com a categoria local. Se nós tivéssemos apenas o nome da cidade, teríamos a opção de cidade ou município. Se a gente tivesse apenas o nome do estado, tem estado ou província, e assim por diante. E até uma dica de boa prática é que quando a gente quiser trabalhar com o mapa no Power BI, quanto mais detalhes a respeito dessa localidade, menores são as chances dele errar essa localização no mapa. Principalmente se a gente tiver situação, que é bastante comum, dependendo do lugar do planeta que a gente está trabalhando, de cidades com o mesmo nome, só que em locais diferentes. Pode ser que o Power BI não localize a cidade específica que você quer, por conta dessa coincidência de nomes. Então, quanto mais detalhes tiver nessa localidade, melhor. Por isso, o tipo local é o mais indicado para quando a gente está trabalhando com o mapa. Vou selecionar a opção local. Aparentemente, na coluna nada mudou, continua o texto como ele estava antes. Só que, se nós olharmos para o painel de campos à direita da tela, antes do nome da coluna filial, apareceu um símbolo que é um globo terrestre, indicando que aquela coluna está categorizada. Agora sim, finalizadas essas formatações, essas configurações complementares da nossa base de dados, nós podemos partir para o próximo passo no desenvolvimento do nosso projeto, que, como nós vimos anteriormente, é a etapa de cubo de dados, que é onde a gente cria as métricas do nosso projeto. Mas vamos relembrar quais são elas. O nosso cliente passou para a gente que, a partir daquele arquivo do Excel que nós conectamos e tratamos no Power Query, ele precisa saber a quantidade de colaboradores por vários pontos de vista, pela escolaridade, pelo gênero, pela faixa etária, cidade de origem e tempo de empresa. E, para interagir melhor com essas informações do relatório, seria interessante que tivessem à disposição filtros de atividade, nível do cargo e departamento desses colaboradores. Então, vamos dar início a essa construção. Vamos clicar no ícone de relatório, é o primeiro ícone do menu à esquerda, para a gente acessar a área de construção dos nossos visuais. O processo de construção de um visual no Power BI em si, ele é bem simples. Primeiramente, você escolhe o visual que você quer utilizar nesse painel de visualizações, entre as opções padrão que o Power BI traz a princípio, e você monta esse visual utilizando os campos da sua base de dados, que podem ser encontrados no painel de campos à direita da tela. Basta expandir a tabela RH
que é a tabela que nós temos aqui nesse caso, e a gente consegue ver essa lista de campos. Nós queremos, primeiramente, exibir a quantidade total de colaboradores que nós temos nessa empresa. E, para isso, nós utilizaremos um visual chamado cartão. O cartão ele tem esse símbolo, que é um quadro escrito 1, 2, 3. Vou aproximar um pouco o zoom da tela para a gente enxergar melhor. Basta procurar no painel de visualizações e clicar nele quando a gente encontrar. No primeiro momento, todo o visual do Power BI ele vem vazio e ele precisa ser montado com os campos que nós temos na nossa base. E logo abaixo do painel de visualizações, nós temos as áreas de configuração do visual. Cada visual vai ter as suas áreas diferentes, de acordo com eles, de acordo com a natureza desse visual. No caso do cartão, ele só possui uma área de configuração chamada campos, e é onde a gente coloca a métrica que nós queremos exibir. Só que tem um detalhe, nós não temos na nossa base nenhuma coluna diretamente indicando essa quantidade de colaboradores, porque, na realidade, cada linha da nossa base representa um colaborador. Vocês concordam que a matrícula é o que representa cada um dos nossos colaboradores? Vamos arrastar, nós vamos adicionar esse campo matrícula para o nosso visual. Para isso, nós temos duas opções, basicamente. Nós podemos clicar no nome do campo e arrastar para a área que nós queremos, ou nós podemos clicar nessa caixinha de seleção e o Power BI vai adicionar esse campo no visual. Agora, nós temos no nosso cartão o valor de 137 milhões sendo mostrado. Mas será que são 137 milhões de colaboradores? Vamos investigar melhor essa grandeza que apareceu. Se a gente seleciona a coluna matrícula no painel de campos, à direita da tela, a gente vai ser levado mais uma vez para a guia Ferramentas de Coluna, que a gente já viu anteriormente, que é a guia onde nós fazemos a formatação dos nossos dados. E, como tipo de dado nessa coluna, a gente tem o tipo número inteiro. E, quando a gente vem nessa área aqui de resumo, ele está falando que está sendo resumido esses dados pela soma. Inclusive, quando a gente passa o mouse no local onde nós arrastamos o campo matrícula, ele está falando que o Power BI fez uma soma da coluna matrícula. A gente não vai entrar no mérito de como o Power BI fez esse cálculo, por que ele faz desse jeito, por que é a soma nesse momento. Basta a gente saber que é a soma que está sendo realizada, porém esse cálculo não faz muito sentido para a gente, porque a matrícula não é uma grandeza que a gente soma. Não é como se fosse uma quantidade vendida, não é como se fosse uma receita, uma despesa ou algo assim. Portanto, nós vamos clicar nessa seta que tem junto do campo matrícula, onde nós arrastamos para a área do visual. E observem que nós temos algumas outras opções de cálculo. De novo, a gente vai ver isso com mais calma em aulas posteriores. Mas, para a gente aqui, basta a gente utilizar a opção contagem. Percebam que agora, ao invés daqueles 137 milhões, nós temos 911 colaboradores sendo mostrados, ou seja, são 911 matrículas que foram encontradas. Se a gente voltar rapidamente no ambiente de dados, nós podemos ver que a coluna RH, aliás, a tabela RH, possui 911 linhas. Como é que a gente verifica que são funcionários diferentes? Ao selecionar a coluna matrícula, a gente vê que a tabela RH possui 911 linhas e a coluna matrícula possui 911 valores distintos. Nesse caso, a gente pode confiar, portanto, que cada linha representa um colaborador diferente. Então, nós temos o nosso primeiro indicador, que é a quantidade total de colaboradores. Não vamos nos preocupar nesse momento com o design desse cartão, o design desses nossos visuais. Lembrem-se que isso é uma etapa posterior do nosso processo de desenvolvimento. Nós só vamos dar uma reposicionada nesse cartão e uma redimensionada também, utilizando essas guias que tem em volta do visual.
para ele não ficar tão grande na nossa tela. Diminuir mais um pouco. E agora nós vamos dar sequência aos outros visuais do nosso relatório. A partir desse valor, esse valor total, 911, ele representa, a gente já viu, que é a quantidade total de colaboradores. Só que talvez seja mais interessante a gente complementar essa análise dizendo como que é a distribuição desses colaboradores. Inclusive, foi algo pedido pelo nosso cliente. Lembra que ele pediu para a gente ver essa quantidade por escolaridade, gênero e assim por diante. É o que a gente vai fazer agora com os outros visuais do nosso relatório. Um detalhe importante que nós precisamos saber ao criar novos visuais no relatório é que, se eu tiver com um visual selecionado no meu relatório e escolher um visual novo nesse painel de visualizações, o que o Power BI vai fazer é substituir esse visual já selecionado. Então, se eu escolho aqui um gráfico qualquer, por exemplo, um gráfico de barras, perceba que o Power BI fez essa alteração. Isso pode ser útil se você quiser fazer um teste para qual visual fica mais adequado para aquele indicador que você está querendo mostrar e tudo mais. Porém, se não é essa a intenção, se o que você realmente quer fazer é criar um novo visual, nós precisamos garantir que não exista nenhum visual selecionado no nosso painel. Bom, caso você tenha feito essa alteração de visual sem querer, a gente tem a opção do Ctrl Z para desfazer essa ação. Ou então, a setinha apontada para o lado esquerdo, no canto superior esquerdo do Power BI Desktop. Vou clicar até voltar a ter o nosso cartão com o valor de 911. Para tirar a seleção dos visuais, a gente pode clicar em uma área vazia da nossa página de relatório. Repare que aquelas guias que a gente tinha em volta não estão mais sendo mostradas. Então, o nosso próximo visual vai ser um gráfico de barras para a gente fazer o comparativo da quantidade de colaboradores de acordo com a escolaridade deles. Agora que a gente não tem nenhum visual selecionado, nós vamos escolher o gráfico de barras clusterizado. Vou aproximar a tela para a gente ver, lembrando que quando a gente passa o mouse em cima do visual, o nome dele aparece. Em um primeiro momento, ele vem vazio, e aqui no gráfico de barras, nós percebemos que as áreas que nós temos para montar esse gráfico são diferentes do cartão. Agora a gente tem eixo Y, eixo X e assim por diante. O eixo Y, no nosso gráfico de barras, é a categoria que a gente está querendo trabalhar, que no caso vai ser a escolaridade. Vamos pegar o campo e arrastar para eixo Y. A princípio, ainda não temos dados sendo mostrados. A grandeza continua sendo em relação à matrícula. É a métrica que a gente quer usar. É a quantidade de matrículas por escolaridade. Vamos arrastar o campo matrícula para eixo X. Com isso, a gente percebe que as barras do nosso gráfico apareceram aqui. Vou redimensionar esse gráfico. Não precisa se preocupar com o tamanho exato dele nesse momento, com o padrão de cores, nem nada a respeito de formatação. Como eu disse, isso vai ser visto mais para frente. Aqui a gente consegue ver, já passando o mouse, que o que foi feito com essa matrícula, mais uma vez, foi a soma dela. Então, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos com o cartão. Clica na setinha do campo matrícula no eixo X e troca de soma para contagem. Setinha, ao invés da soma, realizaremos a contagem. Aqui nós temos o primeiro cenário um pouco mais detalhado a respeito dessa quantidade. O próximo visual, nós vamos comparar a quantidade de colaboradores por gênero. A gente vai fazer essa avaliação. Vamos criar um novo visual. Lembrando que, antes de escolher o visual novo, nós precisamos clicar numa área vazia do relatório e garantir que não tem ninguém selecionado.
e vamos escolher o gráfico de rosca. Mais uma vez, passem o mouse em cima do visual. A gente pode se orientar tanto pela posição aproximada ali do visual, pelo ícone dele, e para ter certeza que é o visual que nós queremos, a gente passa o mouse em cima e o nome vai ser mostrado. Vamos colocar o campo gênero em legenda e, mais uma vez, a matrícula, que é a nossa métrica, em valores. Por padrão, ele traz a soma. Vamos trocar mais uma vez para contagem. Com isso, nós temos o terceiro visual do nosso relatório. Vou deixar posicionado mais ou menos assim, depois a gente vem melhorando esses gráficos. Próxima visão que nós queremos ter a respeito dessa quantidade de colaboradores é por faixa etária. Vamos clicar numa área vazia do relatório e criar um gráfico de funil. Vou aproximar o zoom mais uma vez, para a gente ter certeza. Está na terceira linha do painel de visualizações. Vou reposicionar, redimensionar mais ou menos. E a categoria dessa vez é o campo faixa etária. E a nossa métrica, que vai para valores, é o campo matrícula. Lembrando sempre de clicar na setinha do campo e trocar para contagem. Para completar o nosso conjunto de gráficos desse relatório, vamos clicar numa área vazia e vamos criar um outro gráfico de barras. Terceiro visual da primeira linha no painel de visualizações. Mais ou menos por aqui. A categoria vai ser o tempo de empresa, que vai para eixo Y, e a matrícula vai para eixo X. De novo, clica na setinha do campo matrícula dentro de eixo X e troca de soma para contagem, igual a gente vem fazendo. Então, fica mais ou menos aí dessa maneira até o momento. Uma análise interessante e que o nosso colaborador também gostaria de fazer é a respeito dessa distribuição dos colaboradores por localidade. E, já que a gente está falando de localidade, são informações geográficas, nada melhor do que um mapa para mostrar isso para a gente, não é verdade? Vamos clicar numa área vazia do relatório. E o mapa que nós vamos utilizar é um dos mapas mais simples aqui do Power BI. Ele tem esse símbolo de um globo terrestre e quando a gente passa o mouse, vem escrito apenas mapa. Fiquem atentos porque tem outros tipos de mapa que vai ter um outro tipo de nome. Confiram se é apenas mapa. Vou dar uma reposicionada, mais ou menos nesse ponto. Como eu falei, depois a gente vai melhorar a distribuição, a organização desses gráficos. Então, agora, nós vamos colocar o campo filial na área de localização do nosso mapa. Se tiver tudo certo com o seu Power BI, depois de um tempo, no visual vão aparecer algumas bolhas ao longo do mapa do Brasil, indicando as cidades onde nós temos pelo menos um registro. Porém, pode acontecer do seu mapa dar erro, como esse que a gente pode ver no slide. Ele está falando que os visuais do mapa e do mapa preenchido estão desabilitados. Se esse for o seu caso, quando você clica em ver detalhes, essa janela vai aparecer. Pause esse vídeo e acesse o material em anexo do nosso treinamento com o tutorial de como corrigir esse erro. Mas, se o seu mapa não teve esse problema, é só dar sequência normalmente na construção dele. No momento, como eu disse, essas bolhas apenas representam as cidades que aparecem pelo menos uma vez na sua base de dados. Mas a gente gostaria que esse mapa desse uma ideia, pelo menos qualitativa, dessa distribuição da quantidade de colaboradores ao longo do nosso mapa. Nas configurações do mapa, a gente possui a área de tamanho da bolha, onde nós vamos colocar o campo matrícula. Lembrando sempre de trocar, nesse caso, de soma para contagem. Agora, se a gente aproxima o nosso mapa rolando com a rodinha do mouse para aumentar o zoom, a gente percebe que
o tamanho das bolhas é proporcional à quantidade de colaboradores naquela cidade. E com isso a gente finaliza a construção do mapa do nosso relatório. E para concluir os visuais que estarão presentes no nosso relatório, nós precisamos adicionar os filtros que foram pedidos pelo nosso cliente. Lembra que ele quer ser capaz de filtrar os colaboradores por atividade, ou seja, se é um funcionário ativo ou ele já foi desligado, o nível do cargo dele e o departamento em que ele trabalha. No Power BI, os visuais que filtram os outros gráficos são chamados de segmentação de dados. Então, para adicionar os nossos filtros, nós vamos clicar numa área vazia do relatório. Mas antes disso, eu vou dar uma reposicionada nos gráficos. Depois a gente vai melhorar essa parte. Clica numa área vazia para garantir que não tem nenhum gráfico selecionado. E vamos criar uma segmentação de dados. Aproximando mais do ícone, é uma tabela com um filtro desenhado. Quando a gente passa o mouse, vem escrito segmentação de dados. Primeiramente, nós vamos colocar o campo atividade no nosso segmentador. A princípio, quando a gente cria uma segmentação com uma coluna de texto, o formato dessa segmentação é esse que a gente está vendo na tela. É uma lista com os valores e nós temos essas caixinhas de seleção para marcar qual é a opção que a gente quer. Inclusive, já está funcional. A gente consegue saber a quantidade de colaboradores ativos e inativos. Porém, dependendo da quantidade de itens que a gente tiver naquela coluna, pode ser que essa segmentação ocupe muito espaço nessa lista e não fique com um visual agradável. E ao segmentador de dados, a gente pode ter alguns tipos disponíveis. No caso de um campo de texto, nós temos dois tipos. Esse primeiro, que a gente está vendo na tela, que é o tipo lista, e quando a gente vem no canto superior direito dele, nós encontramos uma setinha apontada para baixo, onde a gente muda o tipo de segmentação. E nós podemos trocar para o tipo suspenso, ou seja, ele vai transformar a nossa segmentação em um menu suspenso. Então, perceba que ocupa menos espaço, fica até mais elegante, com um visual mais agradável. Com a mesma ideia, nós vamos criar as outras segmentações de nível do cargo e departamento do cargo. Vou arrastar um pouco mais para cá. E ao invés de criar uma nova segmentação do zero, clicando numa área vazia, escolhendo o visual, a gente pode ganhar tempo nesse processo copiando e colando os nossos visuais. Vou selecionar a segmentação de atividade, copiar com o Ctrl+C. O atalho de copiar funciona aqui no Power BI também, normalmente. E colar com o Ctrl+V. Percebam que ele fica quase em cima do visual que foi copiado. Aí é só clicar e arrastar. E na área onde nós arrastamos o campo de atividade, nós vamos, dessa vez, arrastar o campo nível. Tanto faz se você arrasta para cima ou para baixo de atividade, porque nós iremos clicar no xizinho de atividade para tirar esse campo da segmentação. Eu quero deixar apenas nível. E quando a gente clica no menu, na setinha do menu, a gente tem os 4 níveis de colaboradores que nós temos do nosso cliente: analista, diretor, gerente e supervisor. Mesma ideia para o departamento. Vou selecionar o visual, pode ser o próprio nível ou atividade, tanto faz. Copia com o Ctrl+C e cola com o Ctrl+V. Mais uma vez, arrasta o campo desejado, que nesse caso é departamento, e fecha o outro campo. Se você copiou do nível, fecha o nível. Se você copiou da atividade, fecha a atividade, para deixar apenas departamento. Agora sim, temos os nossos 3 filtros que foram pedidos pelo nosso cliente. E com isso, a gente termina a 4ª etapa do desenvolvimento do nosso projeto. O nosso relatório ainda não está bonito, ainda não está organizado, mas a gente ainda vai chegar nessa parte. Até a próxima aula.